Olá, meus irmãos e amigos, paz do Senhor, que bom que você está aqui. Este é o programa Palavras da Verdade. Jesus orando certa vez pelos seus discípulos, sua oração foi registrada no Evangelho de João, capítulo 17. E no versículo 17, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse programa tem como propósito, objetivo, estudarmos as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Ela que é fonte de luz, ela é fonte de esperança e também ela nos molda de acordo com os padrões de Deus para a humanidade. Que bom que você está aqui. Não deixe de nos acompanhar até o final deste programa. Hoje nós estaremos iniciando uma nova série de estudos, uma série de 13 programas, contando com o programa de hoje, onde nós estaremos abordando o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O tema desses 13 programas será As Promessas de Deus. Como nós podemos entender as promessas de Deus de forma bíblica, como nós devemos nos portar para poder alcançar essas promessas e também identificar as promessas que são relacionadas a nós no nosso tempo que estamos vivendo. Então, fique conosco, tenho certeza que será um programa abençoado e uma série nova que nós estamos iniciando, que será uma série extraordinariamente edificadora para a nossa fé, tendo em vista que ela é como uma rocha, onde a nossa fé está firmada, onde o nosso caminhar é firmado a cada dia. Andar de acordo com as promessas de Deus é a melhor escolha que nós devemos fazer. E para isso, nós precisamos entender o que são as promessas de Deus, tendo em vista de que vivemos num tempo onde o liberalismo teológico tem muitas vezes apropriado-se de porções bíblicas, de textos, de promessas que não correspondem às promessas para nós, para o nosso tempo. Mas, biblicamente, nós vamos entender aqui nesta série de programas onde estaremos tratando do tema As Promessas de Deus. Conosco, mais uma vez, professor, presbítero Jair Cardoso, que traz sua saudação. Paz do Senhor, irmão Jair. A paz do Senhor, irmão Alex, a paz do Senhor, nossos irmãos. Mais uma vez, estamos aqui para estudar a palavra do Senhor, agora iniciando um novo trimestre para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, onde nós estaremos estudando essas gloriosas promessas de Deus para a nossa vida, que certamente Deus irá abençoar a tua vida grandemente. No programa de hoje, então, nós estaremos iniciando, então, esta nova série de estudos baseado, então, no tema geral, As Promessas de Deus. Nós estaremos aprendendo uma série de lições, conforme você pode acompanhar aí na sua tela, onde nós teremos 13 lições, que são as lições que serão tratadas no quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, que acontece em todos os domingos nas igrejas Assembleia de Deus do Brasil. Na lição de hoje, nós vamos estar estudando as promessas de Deus. Na próxima lição, as promessas de Deus referente a Israel. Na terceira lição, as promessas de Deus para a igreja. Na quarta lição, nós estaremos tratando a promessa e obediência. Vamos também ver na lição 5, no programa 5, a promessa de salvação, uma lição muito importante. Na lição 6 estaremos estudando a promessa de cura divina, lição 7 a promessa de um coração novo, lição 8 a promessa de paz, lição 9 promessas para pais e filhos, uma lição muito importante para que os pais possam acompanhar junto dos seus filhos esses ensinamentos da palavra de Deus para as famílias. Na lição 10 nós estaremos estudando a promessa da proteção divina. Diante de um mundo de tantas dificuldades, de tantos desafios, podemos descansar na promessa da proteção divina. Na lição 11, nós estaremos estudando a promessa de provisão. Saber, através da palavra de Deus, que o nosso Deus nunca nos desamparará, cumprindo-se aquilo que o profeta, o salmista, disse no seu salmo. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É o que Jesus também falou sobre a provisão, que assim como os passarinhos e os lírios são providos no seu dia a dia para a sua subsistência, assim também os filhos de Deus podem descansar na promessa da provisão. Na lição 12, nós estaremos estudando a promessa da vida abundante e, para encerrar essa série de estudos, nós vamos estar estudando as promessas de Deus são infalíveis. Então você não pode perder, não pode deixar de nos acompanhar nesta nova série que estamos iniciando hoje, uma série abençoada. No programa de hoje vamos então vamos introduzir as demais lições com o tema geral aqui, as promessas de Deus. O nosso texto áureo, ele está na carta, melhor dizendo, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1 e no versículo de número 12, que diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumpri-la. A nossa verdade prática nos diz que Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Nós vamos entender aqui na lição de hoje que as promessas de Deus são razão, são causadas, são promovidas pela infinita bondade e graça de Deus para com
à humanidade. E a leitura em classe, o texto que toma por base na lição de hoje, é o texto de Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 13. Vale a pena você ler esse texto, um texto riquíssimo, onde nós estaremos ainda comentando sobre ele aqui no programa de hoje. Então, nesta lição, nós vamos definir, então, o que são as promessas de Deus e como elas estão fundamentadas. E, além disso, nós vamos identificar os tipos e propósitos das promessas de Deus. Bom, Jair, um trimestre de fato maravilhoso, onde nós vamos ter aqui esse tema que permeia a Bíblia Sagrada. Os estudiosos vão dizer que a Bíblia contém cerca de 32 mil promessas. Obviamente eu não teria como comprovar essa afirmação, mas o fato é que na palavra de Deus nós temos promessas. E esse tema ele é muito importante, tendo em vista do grande perigo quando as pessoas não entendem biblicamente o que são as promessas e quais promessas que correspondem à sua vida, das quais elas podem confiar e firmar a sua fé. Um tema maravilhoso, irmão Jair, que nós vamos abordar na aula de hoje, irmão Jair. Bom, nesse trimestre, nós vamos ver, estudar a respeito das promessas de Deus que vem se desenvolvendo, que estão relacionadas ao seu povo ao longo de toda a história. Nós vamos estudar como essas promessas estão fundamentadas através da palavra de Deus, na fidelidade de Deus. Nós vamos também ver propósitos, os tipos e propósitos de promessas que contém na palavra do Senhor. E todas as promessas, elas vão ter como objetivo atender à vontade de Deus, demonstrar a vontade de Deus tanto para o ímpio quanto aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra. E a concretização das promessas de Deus, elas vão depender da fé plena que nós temos nele e na palavra que ele coloca na Bíblia. E nós vamos estudar nesse trimestre a respeito dessas promessas, os seus desdobramentos em nossa vida cotidiana, em nossa vida cristã. E nessa lição, especificamente hoje, nós vamos conhecer os conceitos básicos, os tipos de promessas e os propósitos que Deus tem nas suas promessas e segundo a sua palavra. Então fique conosco, vai ser uma grande bênção e nós cremos que Deus ele é fiel para cumprir as suas palavras. Muito bem, vimos então aí uma introdução daquilo que nós estaremos estudando no programa de hoje. Você está no programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. Clique no botão inscrever-se e também deixe seu like, deixe sua curtida, isso é muito importante. Se você quiser também, participe, comente um testemunho de uma promessa que Deus já cumpriu na sua vida e o quanto isso tem te trazido alegrias até hoje. Você testemunhar de que Deus cumpre promessas. Aliás, as promessas de Deus, elas não envelhecem, elas sempre estão frescas, porque elas procedem de um Deus que é um Deus presente, um Deus que não muda. É isso que nós vamos estar abordando aqui nesta lição. Bom, Jair, no tópico 1 nós temos aqui um tema que vai abordar sobre um convite de Deus, tendo em vista de que Deus é um Deus que ele não depende do ser humano. O Deus, existem alguns comentaristas que dizem que pelo fato de que o querubim ungido enganou a terça parte dos anjos e desceu do céu, foi destituído dos céus, ficou uma lacuna lá e Deus precisou criar o homem para preencher aquela lacuna. Nós sabemos, estudando a natureza de Deus, que Deus ele não necessita de nada, ele tem toda a essência da existência, porque ele existe e não somente existe, mas ele é pleno. Então Deus ele não precisava fazer promessas, mas a graça de Deus ela é tão grande, irmão Jair, que Deus decide convidar o povo para viver promessas, para vivenciar promessas. O que nós podemos falar sobre esse convite de Deus para a humanidade, irmão Jair? No texto base para nós aqui, nessa lição, Isaías 55, ele é em si um convite de Deus para que o povo venha a desfrutar dessa grande bênção divina, através de uma promessa gloriosa, maravilhosa de redenção. No versículo de número 11 de Isaías 55, nós podemos contemplar que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Antes disso, o profeta Isaías escreve, Deus falando que assim como
a chuva, e assim como a neve, ela vem e vai regar a terra, vai fazer a terra produzir, vai fazer a terra, os frutos crescerem, ela não vai se evaporar antes de fazer esse propósito. Assim a palavra de Deus, toda a palavra que sai da boca do Senhor, a palavra que está escrita na Bíblia, essa palavra, quando sai do Senhor, ela não retorna para ele vazia, ou seja, ela vai prosperar naquilo que Deus determinou para aquela palavra. Então, nós vemos inicialmente aqui essa promessa maravilhosa de redenção estabelecida através desse convite de Deus, e mostrando o fundamento do seu convite. É demonstrado, é colocado na palavra de Deus, e a palavra de Deus vai prosperar. O poder da palavra de Deus aqui, ele está em destaque. Nesse convite, nós vemos o poder, a vontade de Deus estabelecida na sua palavra, a palavra sendo destacada, e nós vemos também que a palavra sempre ela vai agir dentro de um propósito estabelecido por Deus, que aqui é a redenção, quer para a condenação ou quer para essa redenção, para a salvação. Falar mais claramente, ela não pode retornar para Deus vazio, ela não pode retornar para Deus sem antes prosperar naquilo que Deus estabeleceu. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é soberano, nosso Deus, ele é zeloso para cumprir a sua palavra, conforme nós lemos aqui no nosso texto áureo, que está em Jeremias, no capítulo 1, verso 2, que Deus diz: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Nós vemos o zelo de Deus, o desejo de Deus, o cumprimento da palavra de Deus, Deus se comprometendo, ele se empenhando em se cumprir toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, toda a revelação de Deus. Então Deus ele é soberano e ele é zeloso para cumprir, e isso é uma verdade da palavra de Deus. Essas promessas de Deus, elas são firmadas nessa verdade de Deus. E é preciso, com tudo isso, ainda é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas, e nós estaremos vendo que passos são esses. Então, o texto de Isaías vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, no versículo 6, nós vamos ver esse versículo que eu acabei de ler, o versículo 6, está nos dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aqui, nós somos chamados por Deus para fazer esse propósito, buscar o Senhor enquanto o Senhor está perto. Ou seja, vai existir um momento em que não se poderá mais buscar o Senhor, porque ele não estará mais tão perto como agora ele está colocando para nós. Nós vemos, irmão Alex, vários momentos na palavra de Deus, pessoas que buscaram a Deus no momento oportuno, no momento certo, atenderam o chamado de Deus. Nós vamos ver aqui a parábola do filho pródigo, que ele se afasta do seu pai, mas no tempo determinado ele lembra do pai, ele lembra de buscar o pai, de invocar o pai, e ele retorna para o seu pai. Outro exemplo que nós temos na palavra do Senhor está lá no livro de Crônicas, no capítulo 33, que é sobre o rei Manassés. O rei Manassés, que é filho do rei Ezequias, um rei descrito na palavra do Senhor, o rei de Judá, ele é levado para o cativeiro, ele é levado como prisioneiro para a Babilônia, e lá então ele vai se voltar para o Senhor, vai buscar, vai clamar por Deus, e ele vai voltar aos caminhos de Deus e vai se converter ao Deus da Bíblia. Nós vemos também no Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 19, o episódio em que Zaqueu, um personagem descrito por Lucas, ele um publicano, cobrador de imposto, inimigo do povo de Deus, mas ele vê Jesus. Ele vê o Jesus, e naquele momento ele sente que é o momento dele buscar, de ele invocar Deus, e ele se arrepende de tudo o que ele cometeu, e ele vai então atender esse convite de Deus, buscando a Deus. Então nós vemos aqui o primeiro passo sendo estabelecido, e nós vemos também que em todos os momentos, irmão Alex, ainda a mão de Deus está estendida. No Evangelho de Jesus Cristo, nós vemos no momento da sua crucificação, ainda ali naquele momento derradeiro, tinha 2 ladrões sendo crucificados com ele. Um deles creu no Senhor Jesus Cristo, e a promessa de Jesus foi: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então nós vemos que há um momento que é preciso buscar o Senhor, que é preciso invocar o Senhor através da oração, para ter um relacionamento sincero, íntegro, a fim de nós alcançar uma resposta de Deus. Nós vemos ainda no Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus Cristo ensina que a quem será dado, a quem pede será dado, e quem busca encontrará. Aquele que bate, a porta será aberta. Mateus capítulo 7, verso 7. O Senhor Jesus ainda confirma: porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Então, Jesus está mostrando aqui
confirmando o que Isaías escreveu: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. Um outro passo que é necessário para atender esse convite de Deus, o primeiro passo é buscar o Senhor. O segundo passo nós vamos estar vendo no versículo de número 7 do capítulo 55 de Isaías, que ele vai dizer assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, para que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então é preciso, irmão Alex, um arrependimento, que haja arrependimento, buscar o Senhor com arrependimento, com uma busca sincera a Deus. Com isso, nós devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, porque ele diz, ele é poderoso em perdoar. Quanto ao arrependimento impulsionado, esse arrependimento impulsionado pelo Senhor, ele vai acontecer verdadeiramente em nosso ser, em nossa alma, em nosso coração. Nós percebemos que os pensamentos do Senhor, eles vão agir em nós. Os pensamentos de Deus, que são maiores do que os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor, que são maiores e melhores do que os nossos, mais altos do que os nossos, Deus vai estabelecer para a nossa vida. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo experimenta júbilo, experimenta florescimento, experimenta alegria espiritual no lugar de tristeza, com o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o convite de Deus nessa lição, para que Deus venha cumprir suas promessas: buscar o Senhor enquanto há tempo, invocar o nome do Senhor enquanto há tempo, enquanto ele está próximo, porque isso é um desejo de Deus. Ele mostra o caminho. E os passos preciso buscar o Senhor, precisa haver um arrependimento, e se entregar verdadeiramente ao Senhor, sabendo que os pensamentos dele são maiores do que os nossos, que os caminhos dele são maiores do que os nossos, que os planos que Deus tem para nossas vidas são superiores àqueles planos que a nossa mente possa estabelecer. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Vimos então aí sobre esse convite de Deus para todos os seres humanos que ouvirem a palavra de Deus e que não devem ignorar o convite de Deus. Muitos ignoram o convite de Deus, preferindo seguir os seus próprios caminhos, mas a palavra de Deus aqui está nos lembrando a urgência que é buscar a Deus, para viver essas promessas que Deus tem para aqueles que ouvem a sua voz, né? O amor de Deus é o que impulsiona esse chamamento. Nós vemos o amor de Deus explícito aqui nesse capítulo 55 do profeta Isaías, onde está através do profeta conclamando o povo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós não podemos deixar de aceitar esse convite, de deixar para depois, porque, como nós observamos no entendimento do versículo, enquanto está perto, indica o limite de tempo para que alguém tenha para responder a esse chamamento. Então nós temos que estar dispostos e aceitar o convite de Deus. Imagine um rei oferecendo um grande banquete, com mesa postas, com um banquete extraordinário, né? Na lição passada estudamos sobre banquetes. Imagina um rei propondo uma grande festa com um convite especial para que aqueles que ouvem, recebam, aceitam o convite e venham participar. Imagina rejeitar este convite, que não é um convite de um rei finito terreno desta terra, mas é do Rei da Glória, do nosso Senhor, que está assentado num alto e sublime trono. Então esse aqui é um grande convite de Deus para que todos aqueles que querem viver as promessas de Deus aceitem esse convite e busquem com urgência, com diligência, a presença de Deus. Afinal de contas, esse convite indica a intenção de Deus de relacionar-se com o ser humano. É uma bênção, como eu disse no início. Todas as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus proporciona a nós, não está baseado nos méritos humanos, mas na sua infinita graça, no seu infinito amor. Você está no programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre as promessas de Deus nessa nova série que estamos iniciando aqui, de 13 programas, onde estaremos tratando sobre promessas de Deus. Irmão Jair, tópico 2, nós temos as promessas de Deus e seus fundamentos. Precisaremos então apresentar então os fundamentos das promessas divinas, e aqui nós vamos entender o processo, ou melhor, a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das suas promessas. O que nós podemos falar desse tópico, irmão Jair? Bom, as promessas e os fundamentos nós encontramos na palavra de Deus. Na Bíblia é encontrado. Nós podemos constatar em vários fatos
ocorridos na palavra de Deus. Nós vemos isso em Gênesis, na chamada de Abraão e a sua família. Ela pode ser constatada ali, o que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, a fazer deles uma grande nação, e estamos aí com a nação de Israel há praticamente 2000 anos, ainda integralmente na sua terra, nesse momento na sua terra, na terra de Israel, com o povo reunido ali. Então, uma promessa que vem se cumprindo, e também uma promessa que Deus estabeleceu, que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, e nós vemos a salvação operada por Jesus Cristo, alcançando todos os lares, todas as línguas, todos os povos e todas as nações, aqueles que aceitam o plano de Deus para a salvação. Nós vemos as promessas também no Novo Testamento, que a mensagem do Novo Testamento ela é recheada, ela é baseada, ela está repleta, está dominada de promessas do Antigo Testamento que foram cumpridas nessa nova aliança no Novo Testamento. Ainda no Novo Testamento, nós também vemos Deus Todo-Poderoso realizando novas promessas para o seu povo, com extensão à obra salvífica de Jesus Cristo, em que os fiéis que dormem serão ressuscitados e aqueles que estão vivos serão transformados no arrebatamento da igreja, que é dos tópicos que nós vamos estar estudando nas aulas a seguir, que é as promessas de Deus para a sua igreja. E nós vemos que nós podemos afirmar que a palavra promessa de Deus, a promessa, ela é baseada em um compromisso assumido por Deus com alguém de fazer ou não fazer alguma coisa. Então a promessa ela é um compromisso de Deus, assumido por Deus com as pessoas para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E esse Deus, ele é um Deus infalível, Deus Todo-Poderoso, ele não falha em suas promessas. A palavra de Deus diz que o homem pode falhar, o homem pode ser infiel, mas Deus, ele nunca deixa de ser fiel. A fidelidade de Deus é uma característica da sua personalidade, intrínseca da personalidade de Deus, descrita na palavra do Senhor. E esse Deus, então, Todo-Poderoso, ele jamais falha em suas promessas, e essas promessas estão fundamentadas nos seus atributos que são incomunicáveis, são atributos exclusivos de Deus, que é a onisciência, a onipresença e também a onipotência. O homem, tanto o homem como qualquer outro ser criado, ele não pode todas as coisas. Ele não tem o poder absoluto sobre todas as coisas, mas Deus tem todo o poder. O homem também ele tem um conhecimento limitado diante do que ele pode estudar, do que ele pode pesquisar, do que ele pode descobrir. Mas Deus, na sua característica, ele tem, nos seus atributos divinos, ele tem todo o conhecimento. Qualquer criação, anjos, demônios, também eles não têm essa característica que é exclusiva de Deus, que é conhecer todas as coisas, ter todo o poder e poder estar também em qualquer lugar ao mesmo tempo. Somente Deus tem esses atributos divinos que são a garantia, fundamentados na garantia de que Deus vai cumprir as suas promessas. Nós entendemos também que a palavra do Senhor, ela nos afirma essa fidelidade de Deus. Ela nos enche de regozijo de saber que esse Deus tem essas capacidades, onisciência, onipotência e onipresença, como constituição da sua própria natureza. Deus, nas suas características, ele não falha e ele não muda. O profeta Isaías constata essa verdade e vai falar assim, em Isaías 43, verso 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, diz a palavra do Senhor. Deus, ele é um ser que ele zela pela sua palavra, como nós vimos também em Isaías 55. A palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Ela não volta para Deus vazia. Ela não volta para Deus sem antes prosperar e fazer aquilo que Deus determinou para que ela venha cumprir. Nós vemos aqui que isto está baseado na fidelidade de Deus e ele garante o seu cumprimento. Deus garante o cumprimento daquilo que ele fala. Ele não é que nem o homem que diz a garantia sou eu, né? Mas Deus, ele garante o seu cumprimento pela sua fidelidade, por sua firmeza de propósito. Nós vemos que as promessas de Deus estão expostas na palavra de Deus. Há uma declaração também solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Em Jeremias capítulo 1, verso 11 e 12 vai dizer assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E Jeremias responde, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, uma vara, um pedaço de um galho de árvore, Deus está dizendo que aquela amendoeira iria florescer. E Isaías, então, ele
para Jeremias é confirmado, porque Deus dizendo, eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu disse, eu vou fazer, eu vou cumprir. Então nós temos um Deus zeloso pela palavra, porque ele diz, ele vai cumprir o que ele determinou, vai ocorrer. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre as promessas de Deus. E aqui nós vemos agora nesse tópico sobre as promessas de Deus e seus fundamentos. As promessas de Deus, elas são âncora, são como uma âncora segura para a nossa alma, e ela não está segurada em outra coisa senão lançada sobre a graça poderosa de Deus. E nós podemos descansar porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus promete, Deus cumpre, porque ele não pode mentir. E a sua promessa está enraizada nesse caráter de Deus, que é esse caráter imutável. Essas promessas que nós temos na Bíblia, esse compromisso de Deus, firmado por Deus em prometer, abrange várias coisas das quais nós vamos estudar ainda nos próximos programas, como nós vamos estudar sobre a promessa da salvação, da provisão, vamos estudar sobre cura divina. Então, as promessas de Deus, elas abordam diversas bênçãos, sobretudo a promessa da presença de Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós vemos Deus, um Deus que promete e que ele cumpre. Vemos assim na história de Abraão, onde Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, como o irmão Jair já mencionou, o povo de Israel, e assim aconteceu. Prometeu o Cristo e este veio conforme havia prometido. E vemos aí que as promessas de Deus trazem um propósito muito sólido para a nossa vida. Dentre alguns propósitos, nós podemos ver que as promessas de Deus, elas têm uma capacidade de fortalecer a nossa fé e de nos prover esperança para que nós possamos estar firmes em meio a tantas adversidades e tribulações. Hoje é tempo de você olhar para as promessas de Deus da palavra do Senhor e descansar. As promessas de Deus têm esse papel muito importante de nos trazer esperança, de nos trazer paz, como nós vamos ver ainda nas outras lições, porque elas nos fazem a nossa fé ficar firmada nesta rocha da qual nós precisamos trilhar, né? Nesse chão sólido que é o caminho das promessas de Deus. Além de tudo, podemos ver através das promessas esse caráter misericordioso, bondoso de Deus em agir e em abençoar as nossas vidas. Você está no programa Palavras da Verdade, iniciando hoje a série As Promessas de Deus. Se você ainda não curtiu, deixa sua curtida, deixa o seu like aí, e Deus certamente estará abençoando a nossa vida aqui através do estudo, e também mais pessoas podem ser alcançadas com esse estudo. Compartilhe, mande para um amigo seu esse programa, para ele ouvir sobre as promessas de Deus, receber o consolo, receber alento da palavra de Deus para a sua vida. É muito importante entendermos isso. Nós servimos a um Deus que é um Deus de promessas, e é um Deus que cumpre as suas promessas, porque todas elas estão atreladas ao que Deus falou. Quando nós relacionamos as promessas que Deus fez a Abraão, que Deus fez aos patriarcas, Deus não usou a expressão eu prometo, mas ele declarou uma palavra. E quando Deus declara aquela palavra, não é que Deus estava prevendo o futuro, irmão Jair, Deus estava decretando o que iria acontecer. O poder de Deus é extraordinário. Então, irmão, confie em Deus, descanse em Deus. Ele prometeu, ele vai cumprir. O nosso futuro já está traçado. Deus já sabe aonde nós vamos chegar. Mas, conforme nós vamos ver agora no próximo ponto, existem algumas características, uns tipos de promessas e alguns propósitos que nós vamos abranger aqui, dos quais nós precisamos atentar. Irmão Jair, promessas, elas não são cumpridas por Deus de qualquer maneira. O que nós podemos falar sobre tipos e propósitos das promessas de Deus, irmão Jair, no tópico 3? Nós vamos dar prosseguimento, então, e estudando aqui, conforme o Alex anunciou, os tipos e os propósitos das promessas de Deus. Nós olhamos até agora, nós temos verificado que o Senhor faz um convite, através aqui do texto de Isaías 55, Deus faz um convite para buscar a sua face, invocar o seu nome, e enquanto há tempo. E nós vemos também que existe uma necessidade de arrependimento, uma necessidade de se buscar o Senhor e se converter. E na sequência, nós vimos que as promessas de Deus, elas estão fundamentadas na sua palavra, na palavra de Deus, e a sua palavra, por conseguinte, a sua palavra está fundamentada nos atributos de Deus, nas características de Deus, no caráter de Deus, que é revelado através da palavra da Bíblia, que revela quem é Deus. Um Deus onisciente, um Deus onipresente e um Deus onipotente. Um Deus que pode todas as coisas, um Deus que sabe todas as coisas e um Deus que pode estar presente em mais de um lugar ao mesmo tempo, e
tudo isso mostrando que Deus não falha e que Deus não há erro nele e ele não vai deixar de cumprir as suas promessas, que ele é um Deus fiel, um Deus zeloso para cumprir a sua palavra. E dentro dos tipos de promessas que nós encontramos dentro da palavra do Senhor e estabelecidas, nós vamos ver promessas que são incondicionais, promessas que independem de ação do ser humano, de qualquer outra coisa ou outra criatura de Deus. E nós vamos ver também as promessas condicionais, em que precisa de haver uma contrapartida do ser humano, daquele que escuta, e os propósitos também estabelecidos nas promessas de Deus. O propósito das promessas que são estabelecidas, este propósito nós estaremos vendo. Então, em primeiro lugar, as promessas incondicionais, elas vão independer, elas não dependem das circunstâncias, do tempo e das atitudes do destinatário dessas promessas. Por exemplo, a promessa de nascimento de Jesus Cristo, proveniente de uma virgem, que está lá em Isaías, no capítulo 6, capítulo 9, verso 6, ela se cumpre independente da vontade de qualquer outra pessoa. Ela se cumpriu, como nós vimos no Novo Testamento. O local de nascimento de Jesus Cristo, que foi uma promessa, uma profecia estabelecida, que ele nasceria em Belém da Judéia, e ali Jesus nasceu. Que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco, também independe de qualquer ação do ser humano. E há também promessas muito importantes, promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com certeza elas vão se cumprir, aguardando seu cumprimento. Nós vemos isso. Qual tipo de promessa? A promessa da ressurreição dos salvos em Jesus Cristo e a transformação dos vivos no momento do arrebatamento da igreja. E muitas outras profecias, irmão Alex, que hão de se cumprir e que são absolutamente incondicionais, independe da ação do homem, porque Deus é fiel. Então, independente do homem permanecer fiel ou não, Deus vai cumprir os seus propósitos. Eu estava estudando hoje, irmão Alex, que tem muito mais textos relatando sobre a segunda vinda de Jesus do que houve no Antigo Testamento, textos exclusivos para o nascimento de Jesus Cristo, para a vinda do Messias. Então nós temos cerca de 2.000 promessas ou 2.000 textos que vão indicar a segunda vinda de Jesus, e isso ainda não ocorreu, mas Deus é fiel e Deus vai cumprir. As promessas também, nós vemos também outro tipo de promessa. Nós vimos as incondicionais e agora nós vamos ver as condicionais. As condicionais, elas vão depender de circunstâncias, elas vão depender do tempo, elas vão depender da atitude humana para se cumprir ou não. Na Bíblia, nós encontramos muitas promessas condicionais. Por exemplo, promessa de saúde plena para o povo, condicionada ao quê? A obediência, que também vai ser alvo de uma lição que nós estaremos estudando, as promessas em relação à obediência. Então, a promessa de saúde sendo executada, condicionada às obediências. Várias promessas também, outras demais promessas condicionadas à obediência da palavra de Deus. A promessa de receber perdão, condicionada a perdoar o próximo, aquele que nos ofende. E uma promessa também de permanecer no amor de Deus, se guardar os mandamentos de Jesus Cristo. Então nós temos essas promessas, esses dois tipos de promessas, promessas incondicionais e promessas condicionadas à obediência do ser humano em relação à palavra de Deus, em relação aos mandamentos de Deus, em relação aos juízos que Deus estabelece na sua promessa, na sua palavra. Nós vemos agora, vamos ver o propósito das promessas de Deus. Nós, ao longo da Bíblia, nós vemos diferentes propósitos para Deus cumprir, de Deus para cumprir as suas promessas. O primeiro deles é que Deus estabeleceu uma aliança com o ser humano. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 27 ao 30, e nós também vemos um segundo propósito de Deus reconsiderar o destino da raça humana, dando uma nova oportunidade por meio de um justo, Noé. Ou seja, o mundo antediluviano era um mundo mergulhado assim no pecado, no erro, e Deus então ele faz uma nova aliança, ele reconsidera o destino da raça humana e faz uma nova humanidade a partir de Noé e dos seus filhos e da sua descendência ali. Mas nós temos um outro propósito para mostrar a eleição de um povo como parte de uma aliança com Abraão. O que significa isso? Deus ele estabeleceu as suas promessas com esse propósito, estabelecer um povo de onde viria o Salvador.
Então vem através da descendência de Abraão, vem as tribos de Israel, e vem dali da raiz de Davi, vem se estabelecendo, vem até Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E isso foi um propósito da promessa do Senhor de levantar um povo, escolher um povo, separar um povo. Mas, além de todos esses propósitos, nós temos um grande propósito de Deus que nós lemos aqui no nosso texto, na nossa verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais profundo com Ele, um relacionamento mais intenso com Deus. Então ele faz as promessas, ele garante as suas promessas para que nós nos envolvamos com ele, nós busquemos ele, nós nos arrependamos dos nossos erros e nós vamos ter um momento, uma comunhão com Deus. Então Deus ele tem esse grande propósito de estreitar o nosso relacionamento com ele, com esse Deus maravilhoso. E quando nós experimentamos o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, nós temos a certeza, uma certeza inabalável de que Deus ele se relaciona conosco e que nós não estamos sozinhos nesse mundo, nós não estamos sozinhos nessa caminhada, porque Deus é aquele que garante, é aquele que nos guia, é aquele que nos protege, é aquele que, através do cumprimento da sua palavra, onde nós vamos buscar a Deus enquanto há tempo, e nós sabendo que os nossos pensamentos eles são menores, os pensamentos de Deus são maiores, os seus caminhos são mais perfeitos, mais elevados do que o nosso, nós confiando em Deus, que a sua palavra ela vai cumprir o propósito que é determinado por Deus para que nós tenhamos um relacionamento maior com Ele, e com isso vai ter resultado na nossa vida. Nós não estaremos sozinhos. Deus ele vai transformar a nossa vida, vai nos dar alegria, vai nos dar paz verdadeira, e com isso, irmão Alex, nós seremos bênçãos e bênçãos duradouras, e dando um testemunho grandioso de Deus para toda a nossa comunidade, a nossa vida, aqueles que convivem conosco. Então, ao longo da Bíblia, Deus revela diversos propósitos para fazer cumprir as suas promessas. Muito bem, meus irmãos. Vimos então aí o tópico 3 falando sobre tipos e propósitos das promessas de Deus. Uma coisa que nós precisamos ter em mente, que confiar nas promessas de Deus vai nos fazer ver as coisas com uma perspectiva diferente, com uma perspectiva eterna, porque as promessas de Deus, elas não estão limitadas apenas a essa vida. Disse o apóstolo Paulo que aqueles que esperam em Deus somente para essa vida são os mais indignos dentre os homens, porque todas as promessas de Deus, elas têm um propósito, dentre vários propósitos, mas uma coisa que é fundamental na nossa experiência de fé, para nos fortalecer, para nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus, conhecendo sua natureza, conhecendo seu caráter, deixando Deus se revelar a nós e, de certa forma, então, nós poder viver essas promessas eternas das quais o Senhor tem para nós. Vimos aqui que existem promessas que são incondicionais. Deus vai cumprir, queira o homem ou não, queira as autoridades ou não importa. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus, quando disse que de Abraão faria dele uma grande nação, irmão Jair, a natureza estava dizendo que Deus não podia fazer, porque Deus estava prometendo para um homem que tinha um problema de esterilidade dentro do seu lar. E nós vimos que Deus mudou a realidade dele para cumprir a promessa. E aí você vai para a descendência de Abraão, também vão ter problemas com relação à fertilidade, né? Então nós vamos ver diversos movimentos na história onde tudo dizia, não é possível isso se tornar uma grande nação. Vemos uma família de 70 e poucas pessoas, que era a família de Jacó, num período de grande fome, de grande escassez lá no mundo antigo, e a Bíblia vai dizer que Deus, para preservar aquela pequena família, porque da qual era para se tornar a grande nação que Deus havia prometido, Deus manda um dos filhos daquela família para ir parar lá no Egito, e lá se torna governador do Egito, que era José, filho de Jacó, e através de José, a preservação daquela família é realizada, e Deus então torna eles uma grande nação lá dentro do Egito, e de lá eles saem, segundo alguns dizem, cerca de 3 milhões de pessoas, de 2 a 3 milhões de pessoas saem de lá. Porque Deus é um Deus que promete, e não importa qual é a condição que está. Ela é incondicional. Se Deus decide fazer, Ele faz. E nisso está a segurança de nós crermos nas promessas de Deus, que elas não estão baseadas nas nossas fraquezas, elas não estão baseadas na fraqueza, na limitação, na falta de força do homem, mas está baseada no caráter de Deus, que promete e que cumpre. Vimos também que
as promessas elas são condicionais, e aí vale destacar que Deus determinou diversas bênçãos, diversas promessas para o seu povo, mas ele também estipulou que algumas respostas do povo deveriam ser observadas. Quando nós vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Quando eles estivessem passando por problemas de adversidade, eles precisavam, primeiramente, se submeter às exigências de Deus para que Deus atendesse. Então, as promessas de Deus, elas estão sempre relacionadas à nossa condição de fé e de obediência. Então, por isso, as promessas de Deus, elas se tornam condicionais. Então, se você quer ver as promessas de Deus acontecendo na sua vida, você vai precisar obedecer a Ele e a sua palavra. Nós vamos ter uma lição aqui que vai tratar especificamente sobre promessa e obediência. Nós vamos abordar isso de forma mais profunda. Irmão Jair, chegamos ao final do programa e nós, neste momento, queremos orar pelos nossos ouvintes. Nosso irmão Jair estará orando e, em seguida, estaremos fazendo as nossas considerações finais sobre o assunto que nós tratamos aqui e também nos despedindo dos nossos ouvintes. Oremos com o nosso querido irmão Jair. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, apresentar a vida de cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão ouvindo este programa, essa programação, Senhor, que o Senhor venha estender as suas mãos. Pai, que eles venham, Pai, atender o Teu chamado de buscar a Tua palavra, de buscar a Tua face, enquanto há tempo, Senhor. Que possamos, Pai, ser alvo, Senhor, da Tua bênção, Pai, da Tua graça, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas, que possam, Senhor, haver arrependimento, haver, Senhor, conversão de almas, Pai, e saber que Tu és um Deus zeloso, um Deus, Pai, que zela pela Sua palavra para cumprir, que as Suas promessas são fiéis e verdadeiras, que o Senhor não muda, que o Senhor é soberano e que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, Pai. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos nossos ouvintes, Pai, que o Senhor venha, Pai, estabelecer sobre a vida deles a Tua graça, a Tua paz e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa. O tema de hoje maravilhoso, foi apenas uma amostra daquilo que nós estaremos estudando nos demais 12 programas. Você não pode perder. Irmão Jair, o que nós podemos concluir sobre o tema que nós abordamos hoje, irmão Jair? Fazendo uma recapitulação rápida, né? Deus é soberano e Ele zela pela Sua palavra para cumprir. E esse Deus, ele faz as promessas, e nós entendemos que as promessas é um compromisso que Deus assume a respeito de algo e também com alguém. É um compromisso, uma responsabilidade que Deus assume. E que nós vimos também que existem promessas na palavra de Deus que são incondicionais, que independem da ação do homem, outras promessas são condicionadas ao homem atender o pedido, o chamado de Deus, ou seja, cumprir a obediência que Deus está determinando. E o grande propósito das promessas de Deus é realmente estreitar o relacionamento do ser humano com esse Deus, porque Ele não nos deixou à revelia, não nos abandonou sozinho nesta caminhada, e nesse momento que Deus possa nos guiar, nos ensinar a confiar cada vez mais nele e aguardar o cumprimento da palavra de Deus, de suas maravilhosas promessas. Muito bem, meus irmãos. As promessas de Deus são como uma arma poderosa contra qualquer dúvida. Então descanse teu coração e saiba que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Viva as bênçãos de Deus para a sua vida, sendo obediente, se submetendo à palavra e fazendo conforme vimos aqui, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Próximo programa nós estaremos estudando as promessas de Deus para Israel. Vamos entender a relação das promessas bíblicas para o povo de Israel. Nós queremos agradecer sua companhia, queremos agradecer você que esteve conosco até aqui, você que curtiu, que compartilhou, você que nos acompanhou aprendendo da palavra de Deus. Eu quero dizer que foi muito bom ter você aqui e nós esperamos você no próximo programa.